Cristo nos faz descobrir qual é a nossa identidade nele. E é sobre isso que vamos falar hoje. Vem com a gente. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos de volta à família As Árvores Somos Nós. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, minha amiguinha Josi. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Obrigada, Sara, pelo convite. É uma bênção sempre estar aqui falando do amor do nosso Pai, né? Amém. É uma honra receber você. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Ela também vai se apresentar para dizer quem ela é. Amém. Meu nome é Josiane, sou casada, meu esposo Valdeci, tenho 2 filhos, o Eduardo e o Daniel. Sou mãe, um pouco dona de casa, um pouco trabalho fora, né? Então nós somos 1001 utilidades, né? Com certeza. Sou ministra da Palavra de Deus para as crianças na nossa igreja. Então lá nós temos a igrejinha dos pequeninos, né? Uma forma carinhosa de dizer, mas lá nós ensinamos sim a palavra de Deus, né? E então essa sou eu, né? E as crianças têm voltado inundadas desse amor e da palavra do Senhor. A gente vê a minha filhinha lá, ela que frequenta a igrejinha das crianças, ela sempre volta comentando coisas muito boas sobre. Glória a Deus. E ela guarda as histórias. Ela aprende as histórias da Bíblia na salinha assim. Glória a Deus. Isso são frutos de sementes que nós plantamos em terras que são férteis. Certo. O coraçãozinho das nossas crianças são terras boas. E o fruto é determinado a partir da qual semente eu tenho plantado na vida delas. Exatamente. Se a semente é boa, dará uma árvore boa que dará bons frutos. Se eu plantar sementes ruins, a árvore crescerá e dará frutos ruins. Cheia de raiz de rejeição. Cheia de raiz de rejeição, cheio de não entender quem ela é, para que ela está aqui. Eu nasci, mas qual é o meu propósito nesse mundo? Então, se a gente consegue ensinar desde lá de pequenininho para a criança, ela vai crescer descobrindo aos poucos sua identidade em Cristo. Porém, há aqueles que não tiveram, né, essa oportunidade de conhecer a Cristo desde pequenininhos, né, foram ouvir falar de Jesus já grandes e já vem com uma bagagem, porque todos nós somos terra fértil, todos nós. E o que vai determinar, como eu já disse, é a semente que foi plantada. Então, quando nós crescemos, se a gente não conheceu a Cristo lá pequenininho, a gente já vem com uma bagagem de sementes, ruins, de árvores já plantadas em nós. É uma palavra que foi maldita, é um sentimento de rejeição. O que mais, Sara? Olha, uma coisa que eu tenho muito em mim, assim, é que criança tem sentimento. Muito. Tem muitas pessoas, muitos pais, professores, que tratam as crianças como se elas fossem animais, que não tivessem sentimento. Elas não sabem se expressar, mas elas têm sentimento tanto quanto a gente. Elas gostam de atenção, elas gostam de ser ouvidas, né? Tem crianças que, quando elas não têm esse entendimento na família, de ensiná-las o caminho de Cristo, elas já desde muito pequenas, elas vão se sentindo rejeitadas. Seja realmente na escola, às vezes a professora que talvez não goste muito, ou seja por um parente, ou seja por um amigo, às vezes o amigo que tem mais condição do que ela, e nela ela cria algo assim, poxa, eu não tenho aquele brinquedo e a minha mãe não me dá, mas talvez ela não tenha ainda aquele entendimento de que é por uma condição financeira ou outra coisa. Sim. Mas ela acaba criando dentro dela raizinhas que vão crescendo e vão se tornando assim, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém cuida de mim, e isso se torna um adulto machucado, ferido, né? E nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre isso. Quem nós somos, para que fomos criados e qual é a nossa identidade em Cristo. Em Cristo, né?
Então, para a gente começar, eu quero falar para vocês um mandamento que o Senhor nos deu. Lá em Mateus 28 fala assim: portanto, ide, fazei discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse ide, nós aprimoramos ele a partir do momento que nós entendemos quem nós somos em Cristo. Então, nós podemos dizer que uma criança pode falar de Jesus? Pode, né? Uma criança pode chegar na escola com a liberdade que uma pessoa, não invadindo a outra pessoa, porque a pessoa tem que querer, né, Sara, também, Sim. né? A gente não pode chegar, como a gente fala, enfiar a goela abaixo, não é assim. A pessoa tem que dar liberdade de você falar do amor de Cristo. Eu acho que Jesus, Deus, o Evangelho, tudo isso que a gente vive é tão doce. Então, por que jogar a goela abaixo? Não As precisa, pessoas têm né? que querer, né? Quando as pessoas experimentam de Cristo e entendem, aquilo desce suave. Suave, doce, né? Não tem por que enfiar nada a goela abaixo, né? O sabor de Cristo na nossa vida é um sabor doce, suave. Tem sabor de mel. Isso, sabor de mel. Mas então, vamos dizer assim, por que a gente não entende quem nós somos? Por que a gente não consegue afirmar a nossa identidade em Cristo? Começa, assim, pelas essas raízes de rejeição, quando nós já somos adultos, né? Porque uma criança, ela é uma terra ainda limpa, sem nenhuma semente lançada, né? Então, quando adultos, vamos falar do adulto. Tá. O adulto, ele não consegue reafirmar, ele não consegue afirmar, nós não conseguimos entender quem somos em Cristo simplesmente porque nós já fomos machucados. Nós não conseguimos ter uma ligação de paternidade com o Senhor. E quando nós entendemos isso, o que a gente faz? A gente se entrega. E tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, ele deixa de ser um fardo. Nós falar de Cristo é maravilhoso. Não é um fardo. É algo natural. É algo que nos preenche. Alegra, né? Nos preenche. Que quando nós não falamos dele, algo tá errado. Verdade. Aonde eu for, se me derem uma brecha, eu falo de Cristo. Ai, com brecha sem brecha, né? Como diz a palavra, fala em todo tempo, em tempo até e fora sem de brecha, tempo, né? Mas eu digo assim, que às vezes, eu falo da brechinha, porque às vezes a pessoa, nem ela sabe que ela quer ouvir de Cristo. Verdade. Mas aí, às vezes, tem um amigo, tá machucado, tá chorando, tá doente, tá não sei o quê. Aí o que a gente faz? Nós falamos do amor de Cristo. Nós falamos do que Ele pode fazer, independente de quem nós somos. Ele nos aceita, Ele nos chama, Ele nos escolhe. E uma coisa assim que eu quero deixar bem claro para vocês. Quando Jesus fala que nós devemos ir às nações, não significa que nós vamos abandonar tudo onde nós estamos e vamos lá para a África, vamos lá para a Etiópia, vamos lá para Índia. Né? Não significa exatamente isso. Se você sentiu o chamado nisso, amém, glória a Deus, vai. Mas cada um de nós representamos uma nação. Talvez o seu vizinho seja uma nação que esteja precisando conhecer de Cristo. Talvez o amigo da faculdade, da escola, né? Então, se nós entendermos que ide às nações significa ide aquele que está necessitado, procurando do Senhor, e sem entender direito qual caminho começar, né? Então, se nós formos esse caminho, abrir o caminho para ele conhecer Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, ele vai se chegar a Deus. E ele vai reconhecer, ele vai conhecer, ele vai se identificar em Cristo. E ele vai ser aquele que vai buscar o Senhor e, posteriormente, será o que estará fazendo o teu papel também. Né? É uma corrente. Alguém lá atrás... E de criar discípulos, né? Isso. Discípulos, pessoas que repetem aquilo que você ensinou, como Jesus fez. Né? Exatamente, porque lá atrás eu era essa pessoa ferida, e como eu era ferida, meus sentimentos. Só éramos, né? Eu tinha muito
muita mágoa dentro de mim, eu tinha muita rejeição dentro de mim. Não vou falar assim detalhes, mas porque senão o vídeo fica enorme, porque a pessoa aqui tem alguns testemunhos para contar. Mas eu tinha muita mágoa, Sara, dentro de mim. De pessoas que eram do meu convívio que me feriram. Sim. E lá atrás, alguém ouviu, alguém que se conhecia em Cristo, alguém que afirmou e reafirmou sua identidade em Cristo, veio falar comigo, me mostrar quem é Jesus, porque lá atrás eu não conhecia Jesus, eu só ouvia falar de Jesus. E quando eu conheci Jesus, eu fui buscar entender quem ele é e o que ele pode fazer na minha vida. Como que eu posso reafirmar ou afirmar essa identidade em Cristo? Primeiro, nós devemos reconhecer Cristo, quem ele é, o amor dele por nós, o que ele fez, qual foi o sacrifício que ele fez. Primeiro, Jesus foi obediente, né? Ele obedeceu ao Pai. Talvez, conjecturando eu aqui, ele não precisaria sair do seu trono e talvez nem queria, mas ele obedeceu. E vendo nós, ele falou assim, não, eu preciso me entregar por eles. Eles precisam de alguém por eles, né? Nós precisamos de alguém que possa nos religar ao Pai novamente. Porque isso foi quebrado lá atrás, no pecado original, né? Sim, Adão e Eva. E não houve nenhum outro homem capaz de fazer. Vieram tantos outros libertadores, né, Sara? Mas nenhum outro foi capaz de fazer o que Cristo fez. O que chamamos de a obra da cruz, né? Só ele poderia. O próprio Deus descer na terra e fazer isso. Para nos religar a Cristo. Devemos confiar sempre no Senhor, mesmo em meio à dificuldade. Buscar o Senhor em oração, jejum, buscar em clamor. Talvez a gente esteja lá com aquela raiz tão profunda e a gente pensa, mas como sair disso? A raiz de rejeição, ela cega a pessoa, né? Ela é uma dor tão profunda que você não consegue ver uma solução para aquilo. Verdade. É por isso que Jesus é a luz do mundo, né? Que ele vem e traz a luz e tira o que está oculto, né? E ele precisa que nós entendamos isso e sejamos a ponte. Porque alguém lá atrás foi ponte para mim. E com certeza para Sara também. Com certeza. Ninguém nasce do nada. Se é criança, a ponte são os pais. Se já é um adulto, ou vai ser um amigo, ou vai ser um parente. Então, seja esse amigo ponte, seja esse parente ponte. Amém. Né? Porque tem muitas pessoas por aí, ao nosso redor, precisando desse amor, precisando de uma ponte que o leve a Cristo e, consequentemente, a Deus. Porque o único caminho que nos leva a Deus é o Senhor Jesus. Quero falar também, assim, de mim. A Sara me permitiu contar um pouquinho do meu testemunho. Eu falei que eu tenho muita coisa para contar, mas eu vou contar de uma coisinha que aconteceu comigo o ano passado. Né? O ano passado. Eu já sou convertida ao Senhor já há 13 anos. Me batizei. Eu uso uma frase que diz assim: se a gente ensina a criança sobre Cristo e ela conhece a Cristo já pequenininha, ela tem uma vida toda para traçar com o Senhor. Então ela tem uma vida toda ganha para Jesus. Eu fui ganha para Jesus adulta. Já tava... Então eu já não tenho uma vida toda com Jesus. Eu tenho meia vida com Jesus. Né? Ou um terço da vida. Ou, né? Enfim, eu não sei qual matemática. Não, eu não sei qual será quantos anos eu terei nessa terra, né? Sim, mas digamos que já não é uma vida inteira com Jesus. Sim. Né? Alguma coisinha eu perdi, mas eu estou recuperando isso através da minha identidade, a minha conexão com Cristo. O ano passado, eu estava em casa, Sara, pessoal, passei mal em casa, fui ao médico, nada se encontrava nessa menina, e essa menina com as pernas dormentes, com o corpo dormente, não tinha nada. Aí, minha médica me indicou para ir a um neurologista. E o neurologista pediu uns exames, eu fiz, e aí veio um diagnóstico.
diagnóstico de uma doença incurável para o homem, ao qual, Sara, hoje eu não estaria aqui, ao qual eu iria ficar acamada, sei lá, enfim, né? Esse era o diagnóstico humano. Quando eu saí daquele consultório, eu chorei, obviamente. O choque, né? Você tem uma vida ativa, você tá sempre trabalhando, sempre fazendo tudo. Aí, de repente, você, do nada, né? Fica doente. Eu me assustei, eu chorei, mas eu chorei nos pés de Cristo. Eu cheguei até Deus, o Senhor, e eu falei assim, Senhor, eu sei quem eu sou. Eu sou tua filha amada. Eu sei quem o Senhor é na minha vida. E então, o que eu fiz? Toda essa semente que foi lançada em mim, eu arranquei de mim. Eu falei, eu não aceito ficar acamada. Eu tenho tanta coisa para produzir, eu tenho tantas sementes para plantar. Mas por que isso foi possível na minha vida? Eu me reerguer diante de um diagnóstico de uma esclerose múltipla, de uma doença que para o homem não tem cura e pode ir te definhando até você não andar mais, enfim, ficar dependente de outros e, né, enfim. Depois disso, eu falei com o Senhor e reafirmei a minha identidade nele. Exatamente. Quando a gente reafirma, eu já tinha afirmado isso, né, há 12 anos atrás, quando eu aceitei a Cristo, me batizei e vim caminhando com o Senhor. E quando eu passei por este diagnóstico, eu reafirmei aquilo que já existia dentro de mim. Eu falei, não, eu não aceito esse diagnóstico. E eu tenho uma frase que eu sempre falo, eu tenho um diagnóstico, Sara. Mas o diagnóstico, a doença, não me tem. Quem governa a minha vida é o Senhor. É Ele que me governa. Eu outrora estava doente, mas agora eu não estou mais. Amém, louvado seja o Senhor. O diagnóstico tem, mas tudo aquilo que eu senti eu não sinto mais. Sim. Tem os resquícios da doença? Tem, mas um dia lá no consultório, numa outra consulta, a doutora falou assim, aparece aqui ainda uma manchinha da doença e tal. Daí eu falei, Senhor, eu queria tanto que essa manchinha sumisse. Aí sabe que o Senhor me falou através do Espírito Santo, Sara? Essa manchinha vai continuar aí, porque você precisa ainda depender de mim. Eu saí, apesar de, no momento eu fiquei assim, abalada, né, uma manchinha ainda, eu tinha zilhões de manchinhas, eu fiquei com uma e não queria ter nenhuma, né. Mas o que eu fiz? Eu saí de lá feliz. Eu saí de lá feliz, Sara. Eu falei, Deus, tá bom. Se é para eu continuar dependente do Senhor, eis-me aqui, serei dependente do Senhor. E eu não vou parar. Não vou parar. Eu vou continuar. Foi isso que eu saí daquele consultório aquele dia falando. E glória a Deus, estou aqui. A Sara me convidou e eu falei, eis-me aqui, Senhor, aqui. Novamente. Envia-me a mim, né? Vamos lá, nós vamos falar do amor de Deus até que o próprio Deus nos cale. Quando Ele quiser que a gente se cale, a gente se cala. Com certeza. Né? Então vamos continuar, porque é assim que o Senhor quer que a gente faça. Enquanto isso, a gente segue levando o evangelho a toda criatura. Missão é eu ser. É o que somos. A gente acordou, estamos em missões. Sim. Porque a palavra diz, ela nos chama de cartas vivas. Nós somos uma carta viva de Cristo. Verdade. Né? Então é através da nossa vivência que a gente está em missões levando o amor de Deus para as pessoas. Né? E a missão do evangelho. E o evangelho, para quem não sabe, significa boas novas. Verdade. E nós levamos as boas novas de Cristo para as pessoas. Amém. Serei curada. Amém. Em nome de Jesus. Foi isso que eu disse naquele carro pro meu marido, chorando. Sim, chorando. Quem não choraria nessa situação? Nós somos humanos totalmente suscetíveis às circunstâncias. Quando eu passei pelo diagnóstico, eu me lembrei de uma passagem lá em Lucas, Lucas 22, que diz assim, era uma conversa entre Jesus e Simão, que fala assim, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. E aí Jesus fala assim, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos.
E é isso que nós temos que fazer. Sim. Porque eu tenho certeza que na Bíblia fala mesmo, né, que Jesus, ele subiu aos céus, mas deixou o Espírito Santo para nós. E ele é o nosso intercessor. E eu senti, quando eu passei pelo diagnóstico, como Jesus, o Espírito Santo falando comigo. Tipo assim, ele indo ao Pai com gemidos inexprimíveis. Pai, por favor, não mantenha ela neste diagnóstico, ela tem muita coisa para fazer. E isso voltando para mim em força, Sim. em graça, em amor, que me preencheu de uma forma tão linda, Sara, tão linda, que eu falei assim, não, eu não posso aceitar essa semente de que eu vou parar, de que eu vou deixar de ser útil, né? Então, assim, você afirmando e reafirmando a sua identidade em Cristo, não significa que você vai deixar de ter provações. Exatamente. Vai ter. Porém, a luta, elas não vão mais te definir. É você mesmo que se define. Exatamente. A luta não é para paralisar, mas para a gente crescer. Continuar. Ou a palavra que estão usando aí, que está na moda, ressignificar, né? A luta, ela não pode te parar. Você não pode acatar tudo aquilo que é imposto, né? A você. Você é um perdedor. Você tá doente? Tá doente, você tá doente, você é perdedor. Às vezes você é inútil, você não aprende nada. Não, isso não pode te definir quem você é em Cristo. Não, você tem que se reconhecer, se identificar no Senhor. Porque a palavra de Deus diz que nós somos vencedores e mais que vencedores. Mais que vencedores. Né? A palavra de Deus diz que nós somos amados do Pai. E se isso não fosse verdade, não teria sentido Jesus ter vindo até aqui. Exatamente. Né? Então, se nós reconhecemos isso e entendemos o que isso significa na nossa vida, a gente ganha o céu. Então, eu passei pela prova, sim, mas eu passei como Paulo e Silas na prisão, dando glória, cantando, louvando e ressignificando Cristo em minha vida. Buscando o Senhor, continuo e sempre direi a Ele, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui, né? E aonde o Senhor quiser que eu vá, eu irei. E você que tá aí, que precisa ressignificar a sua vida, não deixe para amanhã. Busca o Senhor hoje mesmo. Ore aonde você estiver, que uma das coisas que eu falei é a oração. Então, ore aonde você estiver, Senhor, eu quero me entender em Cristo, eu quero me identificar em Cristo. Senhor, me deixe te aceitar, me escolha como o seu filho amado, né? Porque é isso que ele faz, ele nos escolhe, né? Não é só nós que aceitamos o Cristo, levantamos a mãozinha lá, não. Ele nos escolhe e Ele te escolheu. Sim. Se você está vendo esse vídeo agora, eu tenho certeza que Ele te escolheu. A palavra diz, né, Josi? Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi primeiro. Exatamente. E se você está vendo esse vídeo aqui no canal da Sara, eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Amém. Então, hoje mesmo, decida por Ele, busque a Ele, ore, que a gente pode mostrar, ensinar algumas coisas do Senhor para você começar essa caminhada com Deus e buscar essa identidade no Senhor. Eu tenho certeza que você será muito mais que um vencedor. Tem o Espírito Santo, né? A palavra do Senhor diz que quando Jesus subiu ao céu, Ele enviou o Espírito Santo, Sim. como você já falou, Sim. para que nós não ficássemos órfãos. E esse mesmo Espírito Santo vos ensinaria todas as coisas. Então, se você não sabe nem por onde começar, o que fazer, como buscar, aqui ó, Espírito Santo, você está aqui comigo. Então, me ensine como te buscar, como entregar minha vida ao Senhor, como entregar os meus anseios ao Senhor, como depositar toda essa circunstância imposta pela vida ao Senhor para que Ele possa trazer a cura. Porque Jesus não é o remédio, Jesus é a cura. É a cura. E eu posso dizer isso
Tá aqui a prova viva. Eu estou de pé, Viva, trabalhando para o andando, Senhor, né? trabalhando no secular, tenho um trabalho Sim. que me desgasta bastante. Eu estudo, meu trabalho é bem desgastante, andando, cuidando de pessoas. Então, eis-me aqui, né? Eu estou aqui, forte, firme, confiando sempre no Senhor, porque é uma das coisas que a gente falou, né? Pra gente se reconhecer a identidade no Senhor é a confiança, porque independente, né, Sara, da situação, se a gente não confiar no Senhor, a gente desmorona e perde tudo aquilo que a gente já aprendeu, Já conquistou, né? Aham. Então, nós temos que confiar no Senhor sempre, independente da luta, da circunstância, e buscar a Ele. Um dos motivos que a Bíblia diz que em Cristo somos mais do que vencedores é essa prova viva aqui, né? Que trabalha caminhando a pessoa que era para estar acamada. Verdade. Né? Então tá aí batendo perna para louvar o Senhor, né? E mostrar que não é o inimigo que vai impor uma verdade ou uma mentira sobre nós, né? Verdade. Mas em Cristo somos mais do que vencedores. Amém. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Que você receba essa palavra no seu coração e se deixe transformar por ela. Obrigada, Josi, pela presença, Sara, por ter pelo convite. aceitado. Obrigada. Então é isso, pessoal. Um beijo, fiquem Até com mais. Deus. 75 vezes, né? Gravou? Pelo amor de Deus, né? Gravou.